não conseguiu aproveitar, mais um festival de gols perdidos. Eu até agora não entendi por que aos quase 44 minutos do segundo tempo, o Arrascaeta recebeu uma bola dentro da área, a bola veio macia para ele, e ele, ao invés de chutar, tocou para o Pedro. O Pedro estava cercado por 3 adversários para tentar se desvencilhar e chutar. A bola veio macia na perna direita, era só pegar de primeira, e o Arrascaeta não chutou. 17 finalizações do Flamengo, 6 do Vasco, 5 grandes chances do Flamengo, uma do Vasco, foi a do Nuno, né? E no total, 7 finalizações do Flamengo no gol, uma do Vasco no gol e uma na trave. Ou seja, o Flamengo teve mais posse de bola, mais finalizações, mas não fez o gol. Foi arame liso, como já havia sido tantas outras vezes, ao contrário daquilo que vimos contra a equipe do Juventude, quando o Flamengo foi um time letal, né? E meteu 6-0 no time gaúcho. O Flamengo pode perder a liderança do campeonato, dependendo dos jogos desse domingo, né? Nesse domingo, por exemplo, a classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento, tem o Flamengo primeiro, com 11 pontos ganhos, né? Mas o Palmeiras tem 10 e amanhã visita o Fortaleza. Se ele vencer, ele vai passar o Flamengo. Tem também o Fluminense com 9, né? E o Fluminense, se porventura conseguir uma vitória, um triunfo sobre a Vitória, joga às 6h30 no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Fluminense vai a 12 e passa o Flamengo. Então, 2 que podem passar o Flamengo. O Ceará pode chegar a 10, o Cruzeiro, o Bragantino, ou seja, não alcançam o Flamengo, mas tanto o Palmeiras quanto o Fluminense tem a possibilidade de superar o Flamengo na liderança do campeonato, depois desse empate sem gols com o Vasco da Gama. Um resultado ruim para o Flamengo, é o clássico e tal, mas pelo volume, pelas chances criadas, pelas oportunidades que teve, o Flamengo tinha tudo para vencer e não venceu, né? Ou seja, e mais, colocou em campo o time completo hoje, e terça-feira tem um jogo mais importante contra a LDU. Vejamos como esses jogadores vão se apresentar lá no Equador na partida de terça-feira, às 7h, no horário de Brasília, contra a equipe equatoriana, quando o Flamengo vai precisar, pelo menos, não perder. Se perder, vai complicar bastante, né? Não pode perder. A Libertadores pode se tornar um enorme problema se o Flamengo sair derrotado lá do estádio Casablanca, né? Onde a equipe da LDU recebe as suas partidas. O Vasco, no segundo tempo, ficou só fechado, né? No primeiro tempo, agrediu, atacou, teve as oportunidades, depois só se fechou. E o Flamengo foi extremamente incapaz, né? Ofensivamente falando. Não adianta ter tanto volume de jogo. E eu repito, se vocês souberem, vocês me digam aqui pelo chat, pelo superchat, pelo Pix, por onde for. Alguém entendeu por que o Arrascaeta não chutou aquela bola no gol aos quase 44 minutos, dentro da área, bola macia, no pé direito do uruguaio, ele não chutou no gol. Tocou a bola para o Pedro tentar ajeitar e finalizar no meio de 3 adversários. Não entendi também porque não entrou o Juninho, né? Poderia ter entrado em algum momento, além do Pedro, mas enfim. E outra coisa, né, que a gente pode discutir aqui: o Plata não foi tão bem, como foi no meio de semana, e o Cebolinha fez uma jogada ou outra, mas é muito pouco, né, pelo que o Cebolinha custou, né? Teve uma boa fase no ano passado, voltou depois de uma lesão, mas desde então ainda não justificou. Tem que jogar mais o Cebolinha. E aquilo que eu já falei antes, até o Flamengo está pensando em contratar outros jogadores aí, com outra característica, falta ao Flamengo mais jogadores decisivos, jogadores realmente decisivos. O Flamengo tem muitos bons jogadores, mas o cara que decide o jogo é o Pedro decide, o Arrascaeta decide. Hoje ele não quis decidir, né? Teve a chance, e parece que ele não quis decidir, né? Ou então fica muito complicado. Pedro, Arrascaeta, eventualmente ali você pode ter um ou outro bom momento de algum outro jogador, mas esses são os caras que realmente resolvem, né? Que podem decidir. O Gerson teve várias oportunidades no primeiro tempo, finalizando por cima, cabeceando uma em cima do goleiro que defendeu muito bem, né? Mas é pouco. Eu acho que é bem pouco. O Flamengo tinha que apresentar mais. E o Vasco estava satisfeito com o empate. Muito fácil perceber isso pelo comportamento dos atletas do Vasco, que toda hora caíam, ficavam no gramado, ganhavam tempo, né? O Hugo Moura teve uma falta dura que ele sofreu, deu o cartão amarelo do Ortiz, mas não chegou a ser uma pancada daquelas que o cara ficou lá um tempão, aí veio lá o sprayzinho do departamento médico, então ele já levantou, tudo bem. É claro que o jogador não está com nada tão grave, você percebe-se isso. Mas, independentemente de qualquer coisa, você percebe que o jogador não tem nada grave, né? Mas o Vasco está na dele, o Vasco satisfeito com o resultado, satisfeito com esse empate. É um resultado melhor do que a sequência de maus resultados com várias derrotas. Segue sem vencer o Flamengo, mas pelo menos não perdeu, né? E o Flamengo desperdiça aí a oportunidade de segurar a liderança do campeonato, que agora fica em jogo, fica sob o risco de perder a ponta da tabela de classificação desse Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco